Bom dia, pessoal que está entrando. Fique à vontade, a gente vai dar um tempinho para o pessoal entrar. Se vocês já quiserem comentar de qual indústria vocês são, de que cidade, para a gente conhecer um pouquinho de vocês. Bom dia, Douglas. S. Quares Embalagens, bom dia. Natália do Marketing da Bung, bom dia, Nathalie. General Mills, PAC, David de Itatiba, Pacas de Itatiba, Herbalife. Bom dia, Grupo GSA, Jurídico da Predileta. A gente está esperando o Kleber da Predileta entrar, mas daqui a pouquinho ele está por aqui também com a gente. Bom dia a todos. Tem pessoal de Manaus, obrigada pela presença, de Valdan, GPA também. Unilever, bom dia, Lília. Embrapa, sempre presente aí nos nossos eventos, obrigada. Belief, oi Ricardo, tudo bem? Sou fã da empresa de vocês. Matrix Plast, a BIC, bom dia a todos. Bom dia, então vamos começar. Meu nome é Ana Paula, eu sou gerente de conteúdo do Food Connection. A gente tem uma honra de estar apresentando esse projeto para vocês, da indústria. É um projeto que nasceu durante a quarentena, a gente já tinha essa ideia, mas durante essa quarentena ele criou corpo. Então, são todos os dias, às 4 da tarde, a gente solta vídeo no YouTube. Quem não está cadastrado, entra no canal do YouTube, chama Food Connection, e acessa lá, porque os conteúdos estão muito bacanas aí para a indústria de alimentos e bebidas. A gente queria agradecer também nossos parceiros, que são sempre importantes aí para a gente entregar um material de conteúdo, um conteúdo bom para vocês. E tem 2 recados da Tetra Pak, que é o nosso parceiro hoje, representado aqui pela Vivian Leite. Obrigada pelo patrocínio e sempre apoio nos nossos eventos. Um é o link que está aqui no QR Code, vocês podem ver aqui no topo da tela, só você direcionar o celular para esse QR Code, que vai ter um material de sustentabilidade voltado para a embalagem que a Tetra Pak fez para vocês. E agora tem um recadinho por vídeo da Tetra Pak. Pode soltar o vídeo. In a time of crisis, we all try to protect and support each other. That means taking new precautions in our daily life. All of us at Tetra Pak are committed to working together with our partners, customers, and suppliers to keep food safe and available for people everywhere. Thank you for your support. Together we protect what's good, now more than ever. Obrigada novamente a Tetra Pak. E eu queria agradecer também a todos vocês. Hoje a gente está com recorde de público, são mais de 2.500 inscritos. Muito obrigada a vocês que têm confiado no nosso trabalho. E obrigada também aos nossos palestrantes de hoje, Narita, obrigada por aceitar mediar esse painel, Ana, da Cargill, a Vivian, da Tetra Pak, César, da Unilever, Adão Parra, da Diadema, Luciana da Abre e o Kleber Machado, que está entrando aqui da Predileta. Acho que vai dar certo. A gente estava com problema de conexão, mas daqui a pouquinho o Kleber está com a gente também. Então, Narita, fica à vontade, você é nosso mediador hoje. No final eu volto, pessoal, com as perguntas de vocês, que vocês podem mandar aqui no Q&A, tá? Essas 2 janelinhas que tem aqui embaixo da tela de vocês. Então, no finalzinho do webinar eu volto para responder um pouquinho das perguntas de vocês. Fica à vontade, Narita. Tá. Ana, Marina, Clélia, muito obrigado pelo convite. Realmente, assim, eu estou muito feliz de estar participando dessa aula, né? Considero uma aula porque são 7 convidados, assim, expert, né? No campo de atuação deles. E eu tenho certeza que eu vou aprender bastante hoje, tá? Nada de Netflix e hoje é muito aprendizado. Bom, praticamente nós estamos assim nesse lockdown faz uns 73 dias, né? E nesse período a gente tem experimentado, aprofundado, tenho certeza absoluta, as 6 emoções básicas, né? De uma maneira bem intensa. Sentimos muita raiva, muito medo, né?
tristeza, alegria, repulsa, né? E surpresa. Tá? E nesse emaranhado de sentimentos, tudo, está saindo novos comportamentos, né? E principalmente no que tem o comportamento de consumo, e tem uma implicação, talvez, em embalagem. E essa é a dúvida que eu queria que a Luciana, né, o César e a Vivian tirassem, né? Se está tendo um impacto grande no comportamento de consumo e nas embalagens. Tá? Pode começar, Luciana. Bom dia a todos. É uma grande alegria estar com vocês hoje. Agradeço à Fispal e ao Narita por esse convite especial. E realmente essa pergunta sobre qual é a tendência de mercado nesse momento é a pergunta que a gente tem recebido muito na Abre. E o que nós colocamos é, hoje nós temos que olhar o que guia o mercado. Porque é um momento, sim, de cenário nebuloso. Então, nós precisamos entender quais são os atributos que atendem aos anseios do consumidor nesse momento. Quando a gente olha para as embalagens de bens de consumo, a indústria vinha com um foco muito forte em melhorar essa experiência de consumo, em atender às demandas mais individuais dos consumidores e ampliando todo o seu sortimento, tanto de produto como de embalagem, com foco como saudabilidade. E aí a gente viu crescendo alternativas e opções de lanches saudáveis, por exemplo, inclusive para consumo em movimento. Um foco muito grande também em atender necessidades especiais, como alimentos sem glúten, alimentos sem lactoses. Então, realmente segmentando para nichos de mercado. Nós vimos também um movimento muito forte no que se refere à sustentabilidade, tanto, por exemplo, em princípios ativos, então em segmentos como cosméticos, limpeza, esse foco de como que esse produto pode trazer um diferencial, mas também na embalagem propriamente dita, e também um foco em varejo, né? A indústria entendendo muito que cada canal de varejo trazia um requisito muito específico, importante, uma demanda de quantidade de produto acondicionado, maior ou menor valor agregado, um público-alvo específico. Então, a indústria realmente trabalhando o seu sortimento para atender a esses diferentes canais e aos públicos que visitam esses canais. Isso não se perde agora, mas nesse momento passa a ser prioridade atender a 2 requisitos essenciais para o consumidor. Então, o primeiro é que, de fato, o consumidor ou ele já está, ou ele está com medo de ficar descapitalizado. Nós temos uma situação econômica que impacta o emprego, que impacta a renda. Então, o consumidor ele vai ser mais cauteloso com as suas escolhas, ele buscará gastar menos. Então, nesse momento, as empresas precisam rever o seu portfólio para adequar ao bolso desse consumidor e tornar os seus produtos acessíveis. Então, a gente percebe um olhar, olhando para um valor agregado, menor ou maior, a questão de volume, será que uma maior quantidade por embalagem? Ou, por outro lado, em algumas categorias, um porcionamento, então, doses unitárias, fazendo com que aquela dose seja acessível para o consumidor e que ele não tenha que abrir mão de algum produto que ele goste, que ele tenha já o costume de usufruir e fazer uso dele. Então, um portfólio que visa tornar um produto acessível para o consumidor. E num segundo aspecto, já terminando, Narita, é a questão da preocupação do consumidor em relação à propagação do vírus. Esse é um fato que tem sido colocado de uma forma muito clara pelos consumidores, onde, então, o aspecto de segurança, de higiene se tornam essenciais na escolha de um produto e no momento de compra. E com isso a embalagem também cumpre um papel fundamental, ajudando a entregar essa segurança em alguns requisitos como inviolabilidade, a qualidade de acondicionamento, a referência de origem e de qualidade daquele produto. Narita. Perfeito. Vamos lá, César ou Vivian? A gente tem que olhar muito bem aquilo que é uma tendência de curto prazo nessa crise e aquilo que vem, porque é uma crise que deve se estender, né, sanitária por mais tempo, que, como a Luciana falou, está gerando também questões econômicas, né, associadas a ela, mas a gente tem que olhar aquilo que é de curto prazo e o que é tendência, né? Uma das coisas que a gente nota já em pesquisa como tendência é que o consumidor está olhando menos para a sustentabilidade nesse momento
e em detrimento de ter embalagens que garantam sejam lacradas, né? Ou seja, evitem contaminação. Segurança na embalagem hoje é tudo para o consumidor. Ele olha, ele realmente está fazendo as suas escolhas vendo aquilo que vem mais protegido, principalmente em termos de alimento, né? Isso deve ter alguns impactos aí. A gente tinha uma tendência forte, eu acho, tá? Minha opinião, e isso não veio, na verdade, na pesquisa, mas, por exemplo, a gente vinha com uma tendência forte de granel, né? Talvez, pelo menos nesses primeiros meses aqui, até termos uma vacina, deva ficar um pouco mais seguro. Tem uma outra coisa que é importante, que eu acho, que é, ao mesmo tempo que a gente tem no primeiro momento, uma preocupação com segurança, eu acho que o consumidor deve, aí conforme for evoluindo essa pandemia, ele começa a voltar a olhar para as questões de sustentabilidade. E não deve ser deve ser e. Ou seja, a embalagem vai ter que ser segura, garantir sua inviolabilidade, né? Ela está lacrada e protegida, mas também ser sustentável. Eu acho que volta, tá? Esse atributo, ele num primeiro momento de pânico ele sai, depois ele deve voltar. Então eu acho que embalagem é uma coisa cara, né? A gente, quando muda uma embalagem, a gente tem impactos grandes numa empresa. Então acho que é importante todo mundo estar atento a isso, mas ao mesmo tempo pensar que em pouco tempo, muito provavelmente, a preocupação com sustentabilidade deva voltar. E a gente vê nesse primeiro momento também uma tendência para consumo forte via online, e isso traz formatos menores, tá? De embalagens, por questão de entrega e tudo mais. Então, acho que ainda é muito cedo para dizer se isso de fato vai ser uma tendência. Eu acho que, ao contrário, dependendo da maneira como o canal se estruture, tem espaço para tudo, né? Para produto grande e pequeno, mas dependendo da ocasião de consumo. Mas, num primeiro momento, é o que a gente notou, tá? Então, acho que com grandes tendências que a gente está vendo é isso. Obrigado, César. Gina. Vivian? Bom dia a todos. Primeiro, obrigada ao pessoal da FISPAL, Ana Paula, Narita, pela oportunidade de estar aqui conversando. É muito bom a gente ter um monte de cabeças refletindo junto para entender os impactos, né, que tudo isso vai causar no consumo, porque com certeza vai causar, já começou a causar e a gente vai continuar tendo aí impactos, eu acho que bastante relevantes, né? Porque tudo isso que a gente está vivendo acaba nos colocando em algumas experiências e situações que a gente nunca tinha vivido antes, né? Tanto do ponto de vista saúde, né? Se a gente pensar no risco de pegar doença, né? Nesse sentimento, nesse medo, mas também nesse confinamento, nesse distanciamento social, que é uma coisa muito nova, né? E que acaba mudando o hábito de consumo, comportamento, né? Se a gente pensar no mais gritante, para mim, é o fato de se cuidar mais, né? Da gente, da família. E aí, primeiro falando de higiene, né? Lavar a mão com frequência, álcool gel, tem que sair, chega em casa, tira o sapato antes de entrar em casa. São hábitos que a gente acaba incorporando, né? Eu acho que mesmo depois que isso passar, continua, né? E na alimentação também é a mesma coisa, eu acho que está muito ligado, porque a gente pensa muito, quando a gente fala em alimentação, em aumentar a nossa resistência, em ficar menos doente, em nos manter saudáveis, né? E aí eu acho que isso já começou, a gente nos nossos negócios já começou a sentir algumas mudanças nesse sentido. E as coisas mais básicas, se a gente falar de leite, por exemplo, que é um alimento muito básico, né? No dia a dia das pessoas, a gente vê um aumento de consumo de leite nesse momento. Eu acho que está muito ligado à associação de um produto nutritivo, saudável, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê alguns clientes acelerando uma tendência que já vinha há algum tempo de colocar no mercado produtos funcionais que se encaixam lá no meio do caminho entre um alimento e um medicamento, vamos dizer assim, como, por exemplo, shots que aumentam a imunidade, né? Então, eu acho que isso tudo acelera bastante nesse momento também, né? São tendências que vinham, mas que agora chegam ainda com mais força. A questão de embalagens, até um pouquinho do que a gente ouviu o pessoal da Unilever e a Luciana falando um pouquinho das embalagens menores, no nosso caso é interessante, a gente sentiu o inverso, né? O que vinha acontecendo era um aumento forte de embalagens individuais, né, para consumo on the go, nos últimos anos, nos últimos tempos, e nesse momento agora de quarentena, nos últimos 3 meses, principalmente nos últimos 2 meses, isso se inverteu. As embalagens familiares, né, litro,
elas ganham mais força. E para mim isso está muito ligado realmente a todo mundo dentro de casa, a família junta lá consumindo, né? Outros 2 fatores que eu acho interessantes também, falando mais de embalagem, agora fechando um pouquinho, ressaltar, que a gente sentiu uma relevância grande aí nesse momento, é a questão da tecnologia asséptica, né? Porque tanto do processamento quanto do envase, nesse momento, a segurança do alimento está mais valorizada ainda, né? Então, isso foi são 2 atributos que eu acho que ganham força nesse momento. O envase asséptico e o segundo, longa vida, né? Porque essa história de vamos encher a despensa porque a gente não pode ficar saindo toda hora, quando você tem um produto que tem um shelf life maior, né, que pode ficar lá guardado na despensa sem precisar de conservante, mantendo o aspecto nutricional do produto, é uma vantagem que o consumidor vê grande, né? E o último ponto também, para eu não estourar meu tempo aqui, senão me empolgo, é falar um pouquinho do e-commerce, porque o e-commerce é uma coisa que já vinha também, mas para alimentos e bebidas vinha devagar, né? A gente sabe que vem, mas vinha muito mais devagar do que em alguns países lá fora. E deu uma acelerada aqui, principalmente via pessoas que nunca tinham feito compra de alimentos e bebidas e fizeram pela primeira vez, né? A gente vê em muitos dados de pesquisa. E provavelmente vão ficar, né? Uma tendência que ela experimentou, vê vantagens e depois que isso passar, provavelmente continuam. Muito legal. E é interessante esses pontos que vocês levantaram no que tange ao bolso curto do consumidor, né? Sabendo que 60% da população brasileira ganha menos que um salário mínimo, sendo que 40% são informais, né? Então, realmente é relevante a gente ver esse aspecto econômico também, que vai ser uma consequência dessa pandemia, tá? Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Adão, né? Adão, esses novos comportamentos causarão consequência em toda a cadeia reversa, certo? Então, qual será a influência na indústria de matéria-prima e quais serão as inovações no fornecimento para a cadeia produtiva? Bom dia a todos. Bom dia aí, colegas, amigos, todo mundo que está online. É um prazer estar aqui com vocês, rever velhos amigos. Pergunta muito boa. Eu posso dizer que no início dessa pandemia, quando nós começamos a ouvir os primeiros sinais lá da China, nós já iniciamos um processo bastante grande de logística. Todo mundo sabe quais eram as dependências que todo mundo tinha e tem ainda de matérias-primas que vêm da China, que vêm da Índia. Eu penso que os colegas aí também da indústria não devem ter sofrido muito. Nós conseguimos estabelecer um processo de pipeline bastante robusto com esses fornecedores da China. Alguns pigmentos, muitas pessoas, muitas empresas nem consideravam que seria um problema, mas todo mundo acabou sendo suprido, pouca gente acabou ficando sem suprimento de alguns tipos de pigmentos. Algumas matérias-primas básicas que vinham em grandes quantidades da China, elas acabaram sendo substituídas pela indústria local, então eu tenho que fazer parabéns aqui para a indústria local, que soube se movimentar muito rapidamente e soube atender as demandas de uma maneira bastante rápida, eficiente. E o que eu posso acrescentar em relação a isso, até um grande cliente meu me perguntou esses dias, você está seguro do abastecimento para os próximos meses? Eu posso garantir para você que nós estamos seguros, sim, porque as respostas foram muito boas. Nós podemos dizer que tanto na ponta dos clientes como na ponta dos fornecedores, nós realmente temos parceiros bastante firmes, bastante fortes. Estamos muito bem atendidos. Inclusive, estamos incorporando boas práticas, claro, toda a indústria voltada para alimento já vinha trabalhando com boas práticas, com segurança de alimentos e tudo mais. No entanto, hoje eu percebo que nós crescemos, nós progredimos em relação a isso, porque nós e toda a cadeia temos que garantir para o consumidor final que não chegará nenhum produto com nenhum tipo de contaminação. Isso é uma responsabilidade muito grande que ela vem dos nossos fornecedores
e nós entregamos para os nossos clientes e, consequentemente, para o nosso fornecedor, para o nosso consumidor final. Isso está muito bem equacionado, Narita, está muito bem equacionado. Obviamente que nós também temos uma preocupação com o aspecto do consumidor com relação ao poder de compra. Talvez nós tenhamos nos próximos meses a necessidade de novos tipos de embalagem, como foi dito, ou talvez uma diminuição na demanda, tamanho de lote, short run. Nós vamos ter que nos adequar. Talvez o novo normal, nós tenhamos que redefinir algumas coisas também em termos de pipeline de fornecimento. Mas, so far, so good. Nós somos muito bem atendidos e eu gostaria de realmente agradecer aos nossos parceiros, muitos devem estar nos ouvindo agora, pela rapidez com que todo mundo se reorganizou para atendimento nesse momento delicado. Legal, muito legal, Adão. Então, acho que, sem dúvida, esses novos comportamentos de consumo geram um efeito dominó, né? E nos obriga a pensar em inovação, certo? Ana e Kleber, eu gostaria de saber assim, o que a Cargill e a Predileta estão fazendo nesse sentido? Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar a FISPAL pela iniciativa, o canal, eu sou inscrita no canal Food Connections, tem excelentes discussões lá para o meio de alimentos. E muito obrigada pelo convite, a Cargill está muito honrada de estar participando dessa discussão tão relevante nesse momento. A gente que agradece, viu, Ana? E, bom, primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o lado do consumo do varejo e o que está mudando na experiência de consumo um pouco. O que a gente vê são pessoas que até então não estavam habituadas a cozinhar, muitas vezes não sabiam, não cozinhavam normalmente e tiveram que passar a ter essa experiência na cozinha. Então, a pessoa passa a preparar a refeição da família em casa. E isso aumentou muito. A gente viu inicialmente um aumento de consumo de produtos de varejo, produtos para serem preparados em casa e por pessoas que não estavam acostumadas. Então, essas pessoas, o que a gente entende é que essas pessoas elas buscam marcas de confiança, então produtos conhecidos, produtos de confiança que ela confia já há muito tempo, que ela sabe que vai dar certo, ela não quer correr o risco da receita dela dar errada porque comprou um produto que não era tão seguro. E também o que já foi colocado aqui, a preocupação com a segurança alimentar e com o medo de ficar doente. Ninguém quer ficar doente agora, ninguém quer ter nenhum tipo de problema que tem aqui para um hospital nesse momento. Não só a preocupação com o vírus, mas com outras, uma intoxicação alimentar nesse momento não é bem-vinda, né? Então, esse é um ponto importante. E aí, isso abre para a gente uma janela de inovação. Por quê? Esse consumidor, ele quer conveniência, ele não quer uma embalagem difícil de ser utilizada, ele vai comprar uma quantidade, ele quer uma embalagem que ele possa guardar na geladeira, usa uma parte, guarda na geladeira e depois volta a utilizar, ele quer facilidade de consumo, então tudo isso e também o e-commerce que abre também uma janela para a gente, para a inovação, é uma nova forma de consumir. Então tudo isso abre para a gente uma grande oportunidade para a inovação. Então, é um desafio grande para todo mundo, acho que para o mundo inteiro é um desafio, isso que nós estamos passando, mas também grandes oportunidades para a inovação a gente vê no mercado. Tudo bom? Agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco das nossas ideias, daquilo que nós estamos fazendo para poder atender esse grande desafio, que eu acho que isso pegou o mundo de surpresa, e não só nós, como indústria de alimento, mas todo o segmento, embalagem, logística, enfim, está tendo que se reinventar, né? O próprio e-commerce, as próprias fintechs, as próprias startups estão tendo que se reinventar, né? E o nosso principal papel, eu acho que um ponto importante de citar em atender essa demanda é suprir essa necessidade emocional do consumidor. Porque a partir do momento que todos nós estamos mais dentro de casa, como a Ana citou,
né? As pessoas estão cozinhando mais, elas estão começando a entender que é possível cozinhar, que é possível ela ter uma nova rotina, um novo hábito de consumo e ter uma vida normal, né? Ter a sua vida em uma rotina normal com um novo hoje, né? Uma nova rotina. O home office, com todos nós aqui, são mais de 2.000 pessoas, todas agora integradas, discutindo esse tipo de assunto. Mas reforçando, a marca ela tem que atender o consumidor. Então, a segurança, ela tem que passar segurança, ela tem que ter todos os pré-requisitos e todos os drives de segurança dentro da indústria muito bem definidos e mostrar isso para o consumidor, né? A segurança também, aí falando um pouco de embalagem, ela vem linkada com e-commerce, mas de nós podermos oferecer, e a gente tem feito isso nos nossos recentes lançamentos, uma embalagem que vai chegar intacta até o consumidor, né? Isso é um ponto importante, além de também que a partir do momento que você utiliza esse produto, você também possa armazená-lo dentro da própria embalagem, porque a praticidade tem que estar alinhado com esse novo hábito de consumo, né? Esses são fatores que eu considero muito importantes: segurança, a conservação, o custo-benefício. Isso é algo que a gente sempre preza, né? Somos uma marca de confiança, a gente passa isso para o consumidor, mas as nossas inovações têm que ser viáveis, né? Ideias são diferentes de ideais, né? Então, nós precisamos tornar isso tudo muito bem acessível ao consumidor. Esses são os principais desafios, além de que termos que nos reinventar em um processo já em andamento de lançamento, como os nossos novos projetos têm que ser ágeis, têm que ser rápidos, para poder atender essa demanda. Legal, Kleber. Obrigado por dividir esse conhecimento, tá? Bom, então, sem dúvida, né? Eu acho que a inovação é fundamental para a sobrevivência de uma empresa, né? Mas hoje em dia, se a empresa não tiver um propósito claro, que vá de encontro com os anseios, principalmente das novas gerações, ela será esquecida. E é um ponto crucial, e o ponto crucial desse propósito normalmente está fincado em cima também da sustentabilidade, né? Eu queria fazer uma pergunta para todos vocês, né? Como vocês estão comunicando essas ações para o consumidor, tá? Pode ser você primeiro, Vivian? Vamos lá. Bom, sustentabilidade na Tetra Pak é uma coisa que a gente já respira há mais de 20 anos, né? A gente diz que está no nosso DNA aqui. E nesses últimos 20 anos, a gente trabalhou muito no desenvolvimento de tecnologia, da cadeia, né? Quando a gente fala de cooperativas, recicladores, suporte a toda a cadeia. E o grande desafio que a gente sente agora nesse momento é isso, a cadeia, os recicladores, a gente já tem espalhados no Brasil inteiro, mas o grande gargalo, o grande desafio é a coleta seletiva, né? E por isso é tão importante a gente falar com o consumidor, né? E é esse foco que a gente tem dado nos últimos anos muito forte, né? Explicar para o consumidor que ele é uma parte integrante dessa cadeia muito importante, ele é um elo, principalmente para a coleta seletiva, muito importante, né? Então, a gente tem buscado formas criativas e inovadoras aí de comunicar isso para ele, né? Eu vou citar alguns exemplos aqui, né? Tem muitas formas que a gente tem feito isso, mas alguns exemplos práticos para deixar isso mais concreto para vocês. A gente começou alguns anos atrás, ano passado, por exemplo, a gente fez uma campanha que a gente chama de add-on pack. O que é isso? A gente compra a lateral, um espaço, como se fosse uma mídia, na lateral da embalagem do cliente, né? Então, a gente compra uma lateral inteira da embalagem e coloca uma comunicação lá para o consumidor. Usa esse espaço para interagir com o consumidor. Ano passado, a gente colocou um QR Code lá, que quando o consumidor lia com a câmera do celular, pulava uma pessoa usando a realidade aumentada, e essa pessoa, que era uma pessoa real, que faz parte da cadeia de reciclagem, contava a história dela, né? O quanto a reciclagem ajudou ela, a família dela, a ter uma vida melhor. E aí ela terminava convidando as pessoas a, depois de consumir aquele produto, descartar da forma correta para que ela fosse para reciclagem, a embalagem, né? E foi muito legal o resultado, né? E a gente, esse ano, está fazendo de novo, entra agora, daqui a alguns dias, uma nova campanha, onde a gente vai falar, usando realidade aumentada de novo, a gente vai mostrar para o consumidor que essa embalagem que ele descarta corretamente, vai para reciclagem, pode virar uma telha, pode virar um caderno e vira, né, uma sacola.
Então, isso estimula muito as pessoas a realmente participarem. Porque quando a gente diz para ela, olha, proteger o meio ambiente, reciclar é importante porque vai manter o planeta mais seguro para novas gerações, óbvio que é importante, né? Mas impacta muito menos no curto prazo para trazer uma atitude do que você dizer que se você ajudar alguém, se você descartar agora, você ajuda alguém, o impacto social disso, você ajuda uma família já que depende disso, né? Então, a gente vem trabalhando muito nesse sentido. A Rota da Reciclagem, não sei se todo mundo conhece, mas é uma ferramenta que já tem mais de 10 anos, também é muito legal, porque ela é uma ferramenta de busca numa plataforma digital, que eu posso, quando eu entro lá e me cadastro, eu vejo os pontos de recebimento de material reciclável mais próximos de mim. Então, é uma ferramenta bastante utilizada, né? O Museu Catavento, aí falando um pouquinho de educação ambiental, é outro exemplo que a gente começou ano passado, um projeto com o Museu Catavento mais voltado para o público infantil, onde a gente montou um espaço bastante interativo, onde as crianças aprendem sobre embalagem, sobre resíduos, sobre reciclagem. Tem até uma mini fábrica de reciclagem lá para elas entenderem como é feito todo o processo e entendem que uma embalagem vira outras coisas depois, né? E, por último, eu vou citar um que é bem recente, essa semana entrou no ar e que a gente colocou justamente também em função desse momento da quarentena para reforçar, que é uma ajuda aos catadores autônomos, né? Então, eu não sei se todo mundo conhece uma startup que chama Ribbon, que tem um aplicativo onde você, entrando nesse aplicativo, você recebe diariamente notícias positivas sobre coisas que as empresas estão fazendo, e quando você lê essas notícias, você ganha moedinhas virtuais. Essas moedinhas virtuais, você pode escolher alguma causa que tem no aplicativo e apoiar essa causa com essas moedinhas. Então, a Tetra Pak adotou uma das causas, que é uma parceria com o Pimp My Carroça, que a partir do momento que as pessoas doam essas moedinhas, depois a Tetra Pak converte isso em ajuda para esses catadores autônomos. Então, são essas maneiras criativas e diferentes de mobilizar o consumidor a participar dessa cadeia. É isso que a gente tem feito. Podia ficar contando um monte de exemplos aqui, mas eu vou resumir nesses, que acho que já deu para ter uma ideia. Depois eu convido vocês para entrar no QR Code e conhecer mais coisas junto com a gente. Trabalho fantástico da Tetra Pak, Vivian. Obrigada. Tá. Ana, pode ser você? Bom, a Cargill tem algumas atividades, né, em termos de sustentabilidade, e o que a gente entende assim, a comunicação é sempre um desafio. Hoje, o que a gente faz em termos de embalagem, a gente tem pouco espaço nas nossas embalagens para fazer a comunicação com o consumidor. Infelizmente, a gente tem que escolher o que comunicar com o consumidor. Então, para algumas embalagens, alguns produtos específicos, a gente faz a comunicação. Tenho aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo é o óleo Lisa, que a gente tem a ação Renove o Meio Ambiente, que é comunicada na embalagem, que é a reutilização, o destino correto do óleo após ser utilizado para a gente poder reutilizar ele para a produção de biodiesel. Isso está nas embalagens, e agora, mais recentemente, com o nosso novo lançamento do extrato de tomate elefante, a embalagem, que é uma embalagem focada no reuso, foi uma embalagem pensada para ser reutilizada, para ajudar o consumidor nesse momento de usa um pouco, guarda na geladeira, depois eu vou reutilizar. Ela tem uma tampa própria para isso. Para quem ainda não viu, a embalagem está aqui na tela também. Isso. E depois essa embalagem ela vai poder ser reutilizada pelo consumidor, seja para guardar um alimento, para guardar algum produto, e mesmo até a gente vê muitos consumidores usando para plantar suculenta, e tem 1000 usos. É muito interessante a interação, né, com o consumidor e ver o uso de cada um. Então, essa embalagem ela tem uma comunicação específica, estimulando a reutilização dela, no caso, para guardar novos alimentos ou afins, né? Além disso, a gente usa muito as redes sociais para fazer essa comunicação com o consumidor e essa educação do consumidor, né? Então, a comunicação da Cargill está muito focada também nas redes sociais,
colocando todos os projetos que estamos engajados e que a gente está trabalhando, né, com parceiros como Tetra Pak, Unilever. A gente tem diversos parceiros, trabalhamos juntos nessa empreita. É isso. Nossa, belo trabalho, Ana. E aí, ô César, pode ser você? O que a Unilever tem feito? Eu ficaria aqui 1 hora falando para vocês, para contar tudo, mas eu vou Pelo tentar... amor de Deus, não, 1 hora não. Eu vou tentar ser bem direto para responder a tua pergunta. Então, assim, a maior dificuldade que a gente tem hoje é muito parecido com o que a Vivian trouxe, né? A gente está, inclusive, em vários projetos juntos, né? Unilever e Tetra Pak. A gente tem um trabalho pioneiro, né? A Unilever, assim como a Tetra e a Cargill, a gente está há anos, né? Décadas, na verdade, fazendo projetos aí para conscientizar o consumidor do seu papel, né? Efetivo dentro dessa responsabilidade compartilhada, que é a circularidade da economia. Não dá para a gente pensar hoje em resíduos, né, embalagens. A embalagem pós-consumo ela vira um resíduo em geral. Aí você tem algumas soluções como o reuso, né, como a Ana trouxe aqui esse exemplo super bacana. E você tem também a necessidade, como a Vivian trouxe, de pensar em como esse material, né, que foi usado, que foi uma embalagem, volta para virar outra embalagem, né, ou um outro produto, como ela exemplificou aqui. No caso da Unilever, especificamente, a gente está muito preocupado. A Unilever foi a primeira empresa que assinou com a Fundação Ellen MacArthur a nova economia do plástico, tá? Que fala sobre a circularidade desse material, que é um material que, na verdade, é um material fantástico, né? O plástico, ele tem características muito importantes aí como embalagem, difíceis de serem substituídas hoje. Então, o que a gente está preocupado? Em fazer o plástico voltar. Nesse fazer o plástico voltar para virar uma nova embalagem, que a própria Unilever, uma outra empresa, né, reciclar a resina e reutilizar, a gente tinha 2 barreiras antes, tá? Uma barreira forte, que era uma barreira de tecnologia, que hoje já não existe mais. A gente conseguiria, por tipo de plástico principal que a Unilever usa, que é o P de alta densidade, a gente conseguiria fazer embalagens com 100% de plástico reciclado, mas a gente não consegue porque não volta o plástico. E o não volta o plástico tem muitas questões nessa economia circular, tá? Sim, tem uma questão do consumidor. Todos nós aqui, além de estarmos representando empresas, somos pessoas no mundo real, né? Não só aqui no virtual. E a gente tem a obrigação de fazer o descarte correto e eu, na medida do possível, disseminar isso junto aos nossos conhecidos, né? Mas eu acho que todos os demais elos da cadeia, o governo, as associações, as empresas, todo mundo tem o seu papel em educar o consumidor, né? O consumidor somos nós, ele não é uma entidade, né? Em ter essa consciência, tá? Não vem de outra forma. Não é possível acontecer esse engajamento do consumidor sem que todos os elos da cadeia façam isso acontecer. É muito complexo. Como a Ana falou, é um desafio comunicar. A Unilever ela veio no ano passado com algumas novidades em produto que ajudam a exemplificar de uma maneira bem concreta, tá? Então, já falando de comunicação. Na embalagem, a gente tem a escolha a ser feita. Como a Ana falou, não tem o que fazer, a Vivian também. O espaço é pequeno, a gente tem um monte de obrigações legais que tem que ir junto com o rótulo, etc. Então, é uma disputa por mensagens dentro de uma embalagem. Mas a gente escolheu alguns produtos-chave, um deles não é de alimentos, né? Por exemplo, a nossa detergente líquido Omo, que todo mundo conhece, né? A marca mais conhecida do Brasil, que a gente lançou um concentrado que era diluído, né? Então, a pessoa comprava o concentrado e ela ganhava uma garrafa para diluir e fazer em casa ele ficar na diluição correta para usar na máquina de lavar. Soluções como essa, de você ter exemplos claros, né, de como reutilizar uma embalagem, né, tinha assim, me recicle na embalagem, a gente tinha mensagens claras no rótulo, ajudam muito. Fora isso, a gente tem uma parceria que é super antiga, né, com o Grupo Pão de Açúcar. A Unilever, junto com o Pão de Açúcar, tem hoje 95 lojas do Pão de Açúcar no Brasil inteiro.
com estações de pontos de entrega voluntária de material reciclado. É a parceria mais antiga, ela tem quase 20 anos, que tem nesse sentido aqui no Brasil, e acho que talvez é de maior sucesso, assim espero. E tenho orgulho da empresa estar dentro dessa parceria, né? São os elos. A gente reciclou muita coisa ao longo desses anos todos. Ok, obrigado, César. Então, Adel, assim, se vocês pudessem agora acelerar um pouquinho, porque nós estamos começando a já invadir o tempo de um outro bloco. Adel, por favor. Bem, no nosso caso, nós não temos como nos comunicarmos com o consumidor final. Nosso elo, nossa ponte, são os nossos clientes, né? E, de novo, eu vou falar da cadeia. Eu também não quero plagiar o slogan de um grande banco, mas nós, na Diadema, pensamos assim, o que é que nós podemos fazer hoje? O que está ao nosso alcance hoje? O que nós podemos oferecer para os clientes, para o mercado e, consequentemente, para o consumidor final, que seja algo factível? Eu penso que um pouco adiante nós iremos falar um pouco mais sobre novas tendências, sobre novos métodos de reciclagem. Eu tenho algumas ideias, eu vou dividir com vocês um pouco adiante. Mas o que nós pensamos hoje é o seguinte, ok, nós temos uma geração, eu vou citar, Ana, até e também para predileta o caso de atomatado, né? Como um exemplo muito, muito bom. Há 10 anos atrás, nós tínhamos uma estrutura que ela tinha 145 gramas por metro quadrado. Ela é um stand-up original de atomatado, uma estrutura revolucionária. Tinha lá no meio também uma camada de alumínio, que eu gosto muito, mas eu sei que as coisas vão progredindo. Em 10 anos, nós já temos uma estrutura que hoje está com 120, 125 gramas por metro quadrado, e no nosso pipeline já tem uma estrutura que pode chegar a 100, 90 gramas por metro quadrado. Nós podemos diminuir mais do que isso? Talvez sim. Talvez nós possamos trabalhar com estruturas bem mais leves. A engenharia de materiais ela é muito dinâmica, ela muda muito. Nós temos opções de materiais cada vez maiores e em tempo cada vez menores. O que nós precisamos sempre equilibrar é a funcionalidade dessas embalagens com o apelo de custo também, que eu pretendo falar um pouco adiante. Sim. Então, o nosso elo de ligação são os nossos clientes. Eu não posso deixar de falar aqui também um outro aspecto, que também é o aspecto da educação, né? Se nós fizermos embalagens melhores, se nós fizermos embalagens recicláveis, se nós fizermos embalagens mais leves, mas se nós não tivermos na ponta da coleta, da seleção, da coleta e, consequentemente, da reciclagem, toda uma cadeia bem estabelecida, tudo isso eu diria que seria money for nothing. Claro que a cadeia acaba utilizando esse valor agregado e acaba chegando no consumidor final. Eu penso que vai ser o nosso próximo desafio, né? Fazer chegar em embalagens mais atraentes em termos de custo para o nosso consumidor, mas eu penso que nós temos que equacionar todos esses binômios aí que eu coloquei. Legal. Luciana, por favor. Narita, vou tentar ser breve, mas eu queria só começar com um contexto que também atuo no setor há mais de 20 anos e desde que eu entrei nessa indústria, o tema sustentabilidade está em pauta. Então, sempre muito foco em tecnologia para eficiência em processos, eficiência no uso de materiais, na logística, distribuição de um produto, redução de perdas e desperdícios, também no que se refere a tecnologias de reciclagem. Um olhar sempre muito importante que já fez com que isso já seja default, né? Já é uma premissa da nossa indústria ter uma eficiência que está atrelada à sustentabilidade. E isso muito dentro de casa, em todos os seus processos produtivos. E agora, de fato, o nosso próximo desafio é avançar nessa conexão com a sociedade no que se refere a esse tema.
As empresas que estão aqui hoje são empresas que estão muito avançadas nessa discussão, são um benchmark, são uma referência para as demais, e o nosso entendimento como Abre é que nós temos que trazer todas para essa conexão. Porque o tema sustentabilidade, né, vem crescendo perante a sociedade, as pessoas vêm olhando para o tema embalagem, e claro que a pessoa olha para o tema embalagem só no seu momento de consumo, ele não olha para essa eficiência que a gente tem na indústria, né? Não chega isso a ele. Então, quando ele tem a sua embalagem, ele vai olhar, sim, se não teve um desperdício de produtos, se teve a eficiência naquele acondicionamento, não teve perda, como ele usou com segurança, e depois que ele consumiu, ele tem aquela embalagem a ser descartada. E é importante colocar que uma pesquisa da Coviva mostrou que agora, durante a pandemia, o consumidor está se preocupando mais, sim, com o tema saúde, como a Vivian já colocou, a questão da saúde, saudabilidade, a Ana também falou sobre isso, e também sobre a questão ambiental. Essa pesquisa mostrou que o consumidor gostaria, sim, de limitar o aquecimento global, né? Isso agora percebeu esse impacto, e reduzir o seu impacto ao meio ambiente. Então, o que eu quero dizer com isso? É que as pessoas querem participar desse processo de sustentabilidade, né? E quando a gente fala da cadeia de reciclagem, que tem atores fundamentais, então os próprios municípios, os catadores e as cooperativas, mesmo aparistas, os recicladores, essa cadeia tem um elo que é o fundamental, que é o consumidor, que é cada pessoa que, ao consumir um produto, ele tem esse poder de escolher como que ele vai descartar. Então, hoje, o que a gente entende é como a gente vence esses desafios que são efetivos. Então, os desafios colocados pela Ana, né, na questão como que a gente inclui mais uma informação numa embalagem, o próprio César, gente, são tantas as informações. Como indústria, a gente tem que encontrar esse caminho. Claro, as associações estão aqui para ajudar nesse processo, sim, porque o que a gente percebe é que o consumidor, ele quer essa orientação. Nem que seja essa orientação, olha, descarte para reciclagem, ou essa embalagem, descarte no lixo. Ele quer saber o que fazer para ele fazer correto. O fazer correto traz uma satisfação pessoal para as pessoas. E, principalmente, ele perceber esse envolvimento da empresa. Uma empresa falando, gente, não joga embalagem no chão. Se a gente jogar no chão, ela vai causar uma poluição. Mas ela não chega sozinha no chão, ela chega se a gente descartar de uma forma inadequada. Então, o consumidor quer perceber esse envolvimento e esse é o nosso próximo passo, a gente conseguir ajudá-lo a ter atitudes mais sustentáveis e a nos ajudar a fomentar e fortalecer toda essa cadeia de reciclagem. Então, para finalizar, eu só coloco à disposição, vou colocar inclusive no chat para todos, algumas ferramentas que a Abre disponibiliza para todos nesse sentido. Então, tanto um canal de comunicação com a sociedade, que é a plataforma Caminhos da Sustentabilidade, então pelo site caminhos.eco.br ou mesmo em redes sociais, Caminhos da Sustentabilidade, a gente abre esse diálogo com a sociedade para construir essa ponte com a indústria. E para a indústria, nós temos ferramentas importantes, abertas também, sempre abertas, como, por exemplo, o Jogo do Infinito. Então, jogodoinfinito.com.br é uma ferramenta para as empresas fazerem uma autoavaliação sobre a sua sustentabilidade e poderem mapear como que elas podem evoluir, e incluindo também o aspecto de comunicação com o consumidor. Narita. Legal. Obrigado, Luciana. Vamos lá, Kleber, rapidinho aí, que nós estamos super atrasados. Tá, Narita, eu vou tentar ser bem breve e pegar um gancho um pouco do que a Ana falou, do que o César falou. Eu acho que a forma mais rápida de a gente fazer isso, nós, como Predilecta, já estamos atuando, é com relação a usar o nosso principal ativo no ponto de venda, que é a embalagem. Então, através do QR Code, hoje nós temos iniciativas que a pessoa é direcionada para um website específico, educativo, onde ele trata de assuntos não só apenas de sustentabilidade, mas também como o produto em si, né? De qual é a diferença entre um produto e outro, o que isso interfere no consumo ou não. É um processo contínuo de evolução, qual a gente tem trabalhado muito, além de redes sociais e tudo mais. Mas um ponto importante que o Adão falou, e a gente está muito próximo disso, é com trabalhar o produto em si.
E, então, quando até a própria Vivian falou, quando a gente trabalha, e um lançamento recente que nós tivemos de um stand-up pouch para condimentos, ketchup, mostarda... Na tela também já, pessoal ver. Por favor, Ana. Esse tipo de produto, uma simples adição de um novo formato de embalagem, nós conseguimos reduzir em 55% o uso de material de embalagem. E aumentamos em 25% a quantidade de produto dentro dessa embalagem. Então, quando a gente fala, até política pública se trata muito disso, né, do papel da indústria. Quando a gente toma uma medida dessa, a gente está evitando que 55% de peso se torne resíduo lá na ponta, né? O consumidor muitas das vezes não consegue entender isso, e esse é um desafio nosso, né, de como comunicar e de como informar isso. Então, essa simples mudança faz com que a gente evite, reduza em 55% o descarte dessas embalagens. Legal, Kleber. Puta, eu estou impressionado de como o tempo passa rápido. Nossa, eu vou ter que pular. Nossa, o papo está tão assim, interessante. Eu estou aprendendo muito, muito, muito. Eu vou ter que pular algumas perguntas aqui que já vou direto pelo script aqui para um bloco e, de novo, vou passar para todo mundo, tá? 2 minutos para cada um, tá? Então, para todo mundo. Olha aí, ó. A indústria está pronta para apresentar embalagens diferenciadas para o e-commerce? Quais são os desafios? E complementando também, se para o atacarejo, né, vai ter algum impacto no formato das embalagens, tá? A gente pode voltar na mesma linha mesmo? Vivian, por favor, você pode começar? Posso, vamos lá. E-commerce. E-commerce eu acho que é um desafio para todas as empresas hoje, né? Primeiro porque a gente teve que acelerar isso muito rápido nesse momento, mas, de qualquer forma, a gente conversa muito com nossos colegas lá nos Estados Unidos, em outros países onde isso já está numa fase mais avançada, e continua sendo um desafio, né? Então, o que acontece? Essa cadeia fica mais longa quando a gente fala do e-commerce. O produto, ele passa por mais manuseio, né? Passa por um desafio maior e ele precisa chegar muito bem na casa do consumidor, né? Então, falando de embalagem, essa embalagem ela precisa ser robusta, né? Então, para chegar lá bem na casa do consumidor, mas ao mesmo tempo ela precisa ser leve, fácil de carregar, porque tem um entregador, né? Então, é um desafio grande. E a gente tem que pensar não só na embalagem primária, mas na embalagem secundária também, né? Porque aquela experiência que a gente tem quando chega um produto em casa, e aí pode ser um alimento, pode ser uma comida que a gente pede, né? Quando a gente abre o produto, quando a gente recebe a caixa, quando a gente abre o produto, como ele vem, né? Que estado ele chega, né? A primeira cara que é lá do produto para mim é muito importante, é uma experiência importante, né? Então, sim, é um desafio. Eu acho que isso que a gente falou da digitalização é muito legal, porque a gente pode usar, por exemplo, se você põe um código único na embalagem, você pode ter uma rastreabilidade, né, para entender primeiro de onde vem esse produto, né, entender tudo que está por trás dessa cadeia, por onde ele passou, que é muito legal. Você pode também, para as indústrias, você recebe informação, se o consumidor lê, né, escaneia esse código único, é uma fonte muito rica, um database muito importante para as indústrias hoje, que podem saber onde esse consumidor está, né, em que momento ele está manuseando essa embalagem, e aí dá para formar uma inteligência para poder atender ainda melhor esse consumidor. Então, não é só interagir com o consumidor, mas também formar um banco de dados com isso, que é muito legal. Então, eu acho que são muitos desafios, sim, mas muitas oportunidades, né? E até você cruzar, isso que a gente estava falando também da questão da sustentabilidade, né? Tem uma oportunidade enorme aí de você achar maneiras de cruzar as duas coisas. Porque tem uma pessoa indo lá na minha casa me entregar um produto, por que ele não pode levar uma embalagem para ser descartada, né? Então, tem milhões de oportunidades que eu enxergo ainda para o futuro. A segunda pergunta que eu perdi, que você tinha feito, qual que era? Você fez 2 perguntas em uma, não foi? Isso. A segunda era sobre atacarejo, se vocês vão mudar o formato, né? O atacarejo, a gente sente que vem crescendo muito, né? Tem algumas categorias que, citar uma aqui, creme de leite, né? Que o atacarejo representa já quase 40% do volume, 36%. É muita coisa, né?
Achocolatado também, muito representativo. Mesmo para produtos mais básicos como leite, sucos, já chega em torno de 15%. Então, sim, é um canal muito importante. O consumidor, hoje em dia, não vai lá só buscar preço, né? Então, óbvio que preço também é importante, é um driver, mas também não é só embalagem grande, né? Existem opções de multipacks, que você pode usar até o mesmo SKU, mas oferecer um multipack diferente. Então, o que a gente precisa fazer é entender a necessidade do consumidor, do shopper que vai nesse canal e buscar formas de atender, né? Mas sim, eu acho que a gente tem que pensar nisso, porque eu acho que é uma tendência que veio para ficar, o atacarejo. Legal. Ana, pode ser você? Sim, claro, Narita. Bom, a gente tem algumas, pensando no e-commerce, então é o que a Vivian falou, agora a gente está adicionando uma perna aí na cadeia, né, da produção do produto até a chegada à cozinha do consumidor. Então, e é uma perna importante. O que a gente entende, assim, a embalagem ela tem que ser robusta bastante para resistir a essa perna a mais e não interferir nas demais embalagens também, porque ali você tem, nessa entrega do e-commerce, você tem vários produtos com embalagens de dimensões diferentes, de materiais diferentes, convivendo numa embalagem secundária. Então, realmente é um desafio para a indústria, principalmente a gente tem que pensar nisso quando agora daqui para frente no desenvolvimento das novas embalagens, por exemplo, no pote novo de extrato de tomate, é importante que a tampa não se solte dentro de uma caixa com outros materiais para que o selo não se rompa, né, e não suje os demais. Então, isso tudo tem que estar muito bem pensado e alinhado. E agora, com o Covid, a gente tem uma etapa a mais ainda, que é muito desafiadora para as embalagens, que é a sanitização. Então, a dona de casa, ou a pessoa recebe a embalagem e ainda tem essa etapa de sanitização, que para alguns materiais ela é mais tranquila, como plástico, vidro, lata, mas para embalagens de papel, por exemplo, é um desafio também. Então, o e-commerce realmente veio para desafiar a gente. E com relação a atacarejo, a Cargill tem uma série, a gente tem desde embalagens pequenas, monoporção, até embalagens grandes, tamanho família, embalagens focadas para food service. Então, e também a gente tem trabalhado muito com os packs. Então, multipacks, multisabores, que são muito procurados realmente no atacarejo. E é isso que a gente acredita que vai crescer. E o custo, lógico, com um custo que vale a pena. Obrigado, Ana. Vamos lá, César. Rapidinho, por favor. Vamos nessa. Eu vou trazer coisas novas, tá? Concordo com tudo que as minhas colegas aí falaram, não vou repetir. Eu acho que é a ponta do iceberg, a venda e-commerce, né? Eu acho que isso explode mesmo daqui para frente, a gente está num processo de aceleração, mas a gente não pode esquecer que o Brasil é um país muito diverso. A gente tem pesquisas que mostram uma super tendência e esse momento da crise da epidemia, né, tá fazendo a gente mudar de hábitos e quebrando barreiras. Eu sou um deles, tá? Eu nunca tinha comprado alimentos por online e passei a comprar. E ele passa a ser, daqui para frente, é uma coisa que eu vou fazer, com certeza, tá? Então, eu acho que temos esse passo que está sendo dado para o consumidor. Mas, isso, a gente em pesquisa viu que é mais ou menos 15% das pessoas, tá? Então, a nossa realidade não se aplica para o país inteiro, né? Felizmente ou infelizmente, dependendo do lado. O Brasil tem muitas dificuldades ainda em telecomunicações, a internet não funciona para todo mundo, a internet é uma coisa cara e ela é necessária para o e-commerce, né? Mesmo digital. Uma boa parte das pessoas não tem celular pré-pago, né? Então, aliás, é o celular pré-pago, então tem pouca capacidade de rede. E a gente viu em pesquisa que quase 25% das pessoas entrevistadas tinham barreiras efetivas para fazer a compra online. Então, mais uma vez, a complexidade do nosso país vai exigir que a gente tenha soluções multicanais. O atacarejo, ele nesse momento, nos grandes centros urbanos, que é onde ele tem grande força,
ele está dando uma barrigadinha, assim, ele perdeu um pouco de relevância para o consumidor, porque as pessoas estão buscando o que está próximo, né? Ninguém quer se deslocar muito, e nem em lugar que tem muita gente, e o atacarejo é grande. Então, é isso, tá? Mas eu acho que volta com a crise, como elas trouxeram, não tenha dúvida. Obrigado, César. Adão, por favor, rapidinho aí, porque vocês não estou estão aqui, vendo. rapidinho. Tem uma faca aqui, ó, tem uma faca nas minhas costas aqui, me impressionando. O pessoal está perguntando muita coisa legal aqui, gente. Tem muita pergunta boa que eu quero fazer. Bateria de perguntas ainda para vocês. Eu quero fazer umas perguntas legais do público aqui para vocês. Eu vou falar rapidinho rapidinho mesmo, sobre o que eu considero o paradoxo da embalagem. Eu acho que a embalagem tem que ter funcionalidade, tem que ter maquinabilidade na minha planta, na planta dos nossos clientes, tem que entregar custo acessível e tem agora a quarta perna, que é a sustentabilidade. Com relação às novas demandas de inovação, eu penso que nós temos que pensar, eu também não quero repetir o que os colegas falaram, que foi perfeito, mas nós temos que pensar em divulgar mais alguns aspectos de inovação que as embalagens já contemplam. Muitas embalagens têm valor adicional agregado e nós muitas vezes não divulgamos como abrir determinadas embalagens, porque uma embalagem, por exemplo, já tem o Easy Open e a pessoa usa a tesoura para cortar, como que nós podemos incorporar experiências mais sensitivas nas embalagens, efeitos touch, efeitos silk. Hoje nós podemos, talvez, nesses momentos agora, não sei quanto tempo vai durar essa quarentena, por que não ter efeitos de cores visuais, jogos, brincadeiras, etc. Tudo bem, às vezes a área da embalagem não permite, mas talvez nós temos que ser mais criativos agora. Eu tenho que realçar também o mercado das embalagens de farma, porque farma tem contribuído muito. Os novos tipos de embalagens para farma. Farma tem que chegar rapidamente. Eu penso que a maioria das pessoas estão usando canais de delivery também para farma. As embalagens farmacêuticas têm que chegar em casa de uma maneira, vamos dizer, perfeita. E eu também tenho que colocar para vocês alguns estudos que a gente vem fazendo junto de alguns fornecedores. A Terfani está muito próxima de nós, com o desenvolvimento deles da linha Ecofani. Eles têm um filme hoje com 30% de PCR, que é uma novidade que nós todos temos que ajudar a divulgar. Eu estou acompanhando uma empresa na França chamada Carbios, que hoje, eu não sei quem já teve a oportunidade de entrar em contato, hoje eles trabalham com a Pepsi, com a L'Oréal, com a Nestlé Waters. Eles desenvolveram uma enzima que destrói muito rapidamente o poliéster. Então, eu penso que nós temos que estar muito conectados para oferecer para os nossos clientes e, consequentemente, para o consumidor final, novas tecnologias. Eu vi aí, pipocando, que alguém perguntou, puxa, com a crise vão surgir novas oportunidades? Já estão surgindo, as coisas já estão acontecendo. Nós temos que ter ouvidos para ouvir e nos dar a mão nesse momento. Nós temos que estar muito conectados, nossas empresas, porque isso é domínio público, não é espionagem industrial, não é segredo industrial, nem nada. Nós temos que estar muito próximos. Não é porque nós estamos cada um dos seus escritórios, né, hoje, né, à distância, que a gente não possa fazer uma conversa como essa e trocar experiência do jeito que nós estamos falando. Eu não quero me estender mais, mas depois, se alguém quiser falar um pouco mais sobre esses temas, eu estou à disposição. Tá bom. Eu vou te procurar, Adão. Luciana, por favor. Narita, o que nós percebemos é que o e-commerce ele vinha crescendo para itens de desejo, né, como chamamos, para bens duráveis, e de repente, com a pandemia, o e-commerce de alimentos e bebidas teve um crescimento muito exponencial, muito rápido. No caso de farmacêuticos, alguns produtos de cosméticos, cuidados pessoais, já existia também esse padrão de compra via e-commerce, mas alimentos e bebidas foi realmente um crescimento exponencial, onde toda a cadeia teve que se adaptar muito rápido. Fala, gente, o que nós temos e como nós adaptamos, calcados, usando, lógico, as soluções que nós já temos existente, porque foi de uma hora para outra, e buscando garantir
justamente essa proteção, essa qualidade da preservação do produto, também a experiência do consumidor, né, que teve que substituir uma experiência física de ir no varejo para receber esse produto em casa, como ele passaria a receber, e tendo também a valorização da marca. A partir de agora, a gente vai colher os feedbacks dos consumidores de como foi esse processo para poder entender quais são os pontos de melhoria. Mas eu entendo já num primeiro momento que um primeiro aprendizado que veio daí para os próprios operadores de e-commerce é referente ao sistema de acondicionamento. Então, sim, pode em relação a uma embalagem de transporte, talvez mais prática para carregar, mais segura, mas como que a gente viabiliza, a partir das soluções que hoje já estão disponíveis, uma forma de acomodação desses produtos nas embalagens para realmente garantir que aquelas embalagens não se danifiquem, que os produtos não se estraguem, que a percepção e a experiência do consumidor sejam preservadas, qual que é o cuidado que poderíamos ter com produtos resfriados. Então, muitos desafios foram colocados. Ao mesmo tempo, já fazendo um paralelo com o atacarejo, ele vinha num movimento de crescimento muito grande e exponencial, principalmente atendendo ao segmento de food service, que é aquela alimentação fora do lar. Eu concordo com o César que a gente está olhando agora para um movimento pontual, mas a gente não pode perder a perspectiva do longo prazo. Então, nesse momento, conforme uma pesquisa que a Food Consulting apresentou, aquele atacarejo que atendia o food service, ele teve uma queda significativa nas suas vendas nesse momento de pandemia, especificamente, mas ele volta a se recuperar quando a pandemia acabar. E tudo isso, toda essa encomenda foi migrada para o e-commerce. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de embalagem, mesmo tendo esse movimento tão rápido, é muito difícil para a indústria adaptar tão rapidamente novas soluções, e a gente tem que levar em consideração, sim, a questão do volume, né? Qual volume de vendas vai proporcionar uma nova estrutura de embalagem que traga uma eficiência tanto operacional como em custo também para a disponibilização daquele produto. A gente vê nos Estados Unidos, que é um mercado mais maduro no e-commerce, que essa adaptação de embalagens primárias para o e-commerce, ela vem acontecendo de uma forma muito gradativa, justamente acompanhando o crescimento da demanda. Então, aqui no Brasil, nesse momento de pandemia, onde o e-commerce cresceu muito, e hoje, para o food service, já representa 75%, a perspectiva da Food Consulting é que depois da pandemia ele se reacomode em 15%. Então ele volta para patamares menores porque o consumidor vai retomar o seu estilo de vida. Então vai ser um momento onde a indústria vai ter que olhar com mais cuidado quais adequações valem a pena ser feitas e precisam ser feitas para evitar alguma perda, mas que tenham uma viabilidade para que aconteçam. E em relação ao atacarejo, ele deve retomar todo o seu potencial de crescimento, como ele mostrou antes da pandemia, e aí trazendo demandas muito específicas para a embalagem, que a indústria já vinha atendendo, só colocar 3, que é o ready to shelf, então embalagens que aquela embalagem de transporte ajuda a organizar aquele produto na gôndola do atacarejo, soluções de agrupamento para facilitar que o consumidor, que aquele é o mesmo food service que recorre ao atacarejo, leve uma quantidade maior de unidades com conveniência, ou mesmo um fracionamento para um atacarejo de menor porte, que daí precisa atender um público que compre de uma forma mais pulverizada. Então, são soluções que já estão mais desenvolvidas e certamente vão continuar se desenvolvendo para atender o atacarejo, que é um setor muito importante como canal de varejo. Perfeito, Luciana. Ô, Kleber, da próxima vez, no próximo webinar, eu prometo que você vai ser o primeiro a falar. Sim. Kleber, é você agora. Vai ter uma próxima. Tá comigo, né, gente? Eu queria, então, vou começar a pergunta para o Kleber. A gente tem... Gente, tá eu bom, estou impressionada com o número de perguntas aqui. A gente está com mais de 120 perguntas. A gente está com mais de 120 perguntas. Tem pergunta para todo mundo. Eu queria combinar com vocês de vocês responderem depois para eles. A gente pode mandar para eles. A gente tem um canal aqui de comunicação com eles. Se vocês puderem responder para eles depois, seria legal. Mas, Kleber, o pessoal comenta, tem muita pergunta, inclusive, né, essa pergunta foi feita por muita gente.
Eles perguntam se essa questão do poder econômico do consumidor, que vai baixar por conta dessa crise econômica que vem por aí, você acha que eles vão buscar embalagens mais baratas? Como que você vê essa questão? Isso, Ana, com certeza vai haver sim. Essa análise de custo-benefício na ponta, ali na decisão da compra, ela vai ser levada em consideração. A gente já enxerga esse reflexo em nossos produtos e na gestão das marcas dos quais nós temos, né? Porque a questão do produto substituto, isso vai estar mais em cena nesse pós-pandemia. Lógico que as pessoas também elas vão buscar produtos acessíveis, produtos que vão entregar custo-benefício e qualidade. Ela não vai deixar também de comprar marcas que ela conheça e que ela confie. Esse é um reflexo que a gente já enxerga nesse momento. Legal. Vivian, o pessoal perguntou para você se você tem retorno sobre os QR Codes, se você sabe quanto que as pessoas acessam, até para saber se vale a pena investir no QR Code, né? A gente está aprendendo, né? A gente está fazendo e aprendendo, então a gente já adaptou bastante coisa desde a primeira vez que a gente começou a fazer isso. Posso dividir com vocês um aprendizado grande. A primeira vez a gente remetia, quando lia o QR Code, remetia a um aplicativo e a pessoa tinha que fazer o download de um aplicativo. Aí a gente perdeu muita gente, porque as pessoas desistem no meio do caminho, né? Então, no segundo ano, a gente já pulou essa etapa. A gente colocou uma tecnologia que a leitura pela câmera do celular remetia direto à realidade aumentada. Então, a gente já conseguiu melhorar bastante e todo mundo que lia realmente chegava até o final e interagia com a realidade aumentada. Então, a gente está aprendendo, mas está sendo muito legal, né? E acaba virando uma brincadeira. A gente não fez muito ainda, mas a nossa próxima intenção é fazer o que a gente chama de gamificação também, né? Muito voltado para as crianças, não só, né? Tem um monte de adulto que gosta de brincar também, mas você colocar brincadeiras e jogos nas embalagens, né? Então, sim, a gente tem gostado bastante da experiência. A gente não sabe tudo ainda, a gente está aprendendo e eu acho que ainda dá para melhorar muito. Mas eu acho que o caminho é esse, sim, a digitalização, a embalagem conectada que a gente chama está aí para ficar, né? Então, a gente está mas aí você está falando que você quer colocar mais uma informação e o pessoal está aqui perguntando para Ana, por que você não colocou que o pote do elefante vai no micro-ondas? O pessoal está querendo saber como é que vocês vão comunicar isso, né? Porque é muita coisa para colocar na embalagem mesmo, né? Coisa para comunicar, mas essa comunicação ela vai ser feita. A gente tem um canal direto com os consumidores. O consumidor de elefante é muito fiel. É uma marca muito conhecida, é uma marca respeitada e a gente tem um canal de comunicação no Facebook, no YouTube, com os consumidores muito direto e essa comunicação vai ser feita dessa forma. Então, a questão dele poder ser utilizado no micro-ondas é muito importante, ainda mais nesse momento da gente estar cozinhando em casa. Né? Então, tudo isso vai ser comunicado diretamente com nem tudo precisa ser na embalagem em si, né? A gente pode se comunicar com o consumidor em outras fontes, né? Às vezes a pessoa acha que tem que ter tudo na embalagem, às vezes não. Isso é uma forma da gente ter mais contato com o nosso consumidor através dos outros canais, né? Exatamente. A gente tem vários canais para comunicação, a embalagem é uma delas, que é bem concorrido, que está na embalagem. A gente tem muita coisa que é obrigatório pela legislação, está na embalagem, muita coisa para comunicar. E o que é interessante, esse rótulo que a gente está usando, ele permite para a gente pequenas tiragens. Então, a gente vai ter um rodízio de informações também. Então, tem um determinado tempo que a gente vai usar a informação que está agora, que é muito relacionada ao reuso, e depois a gente vai rotacionar com outros tipos de informação na embalagem também. Que legal. César, o pessoal está perguntando se as embalagens, você acredita que elas voltam a ser reutilizáveis, aí como as da Coca-Cola? Vai ter uma nova demanda por refil? Embalagens biodegradáveis? São muitas perguntas, gente. Então, é uma tendência, né? Biodegradável, existem produtos, né, materiais que são biodegradáveis, o papel é um deles, né? Então, já existe. Plástico biodegradável, hoje, eu não sou de pesquisa e desenvolvimento, mas a Unilever não tem nenhuma solução de mercado hoje validada, tá?
Ou seja, o que a gente tem como informação é que tudo vira microplástico no final, ou seja, é plástico e leva quase 400 anos para se decompor. Então, o importante é o plástico voltar para a cadeia, ele tem que ficar na economia e tem que ser circular, ele não pode ser linear, ele não pode ser descartado, tá? Com relação à reutilização, sim, é uma tendência. Eu acho que esse momento da Covid vai ser meio que nem o 11 de setembro, né? Depois do 11 de setembro, os aeroportos passaram a ter padrões de segurança para voos muito maiores e ficou, né? Faz mais de 10 anos e ficou. A gente vai ter isso com Covid, a gente vai ter padrões de higiene maiores. Isso vai dar desafios maiores para as indústrias, de alimentos em especial, mas para os outros segmentos também, de como manter seus produtos lacrados, inviolados, seguros, né? E padrões de higiene maiores, que vão ser exigência da sociedade no geral. Então, acho que tudo isso vem como tendência, deve acontecer, mas vai precisar de protocolos de higiene grandes para serem pensados, tá? Pois é, Luciana, isso já engata na pergunta que eu ia fazer para você. A indústria ela já tem altos níveis, né, de segurança alimentar, sanitização. Você acha que a indústria vai precisar se reorganizar mais para esse tipo de demanda, ou a gente já está a um nível bom? Como que você considera? Nós temos padrões muito altos, né? A legislação brasileira, no que se refere tanto à fabricação de produtos como a fabricação de embalagens, ela é bastante rígida. Então, a Anvisa acompanha muito de perto né, os materiais que podem entrar em contato com as embalagens, os processos de fabricação. Então, essas soluções estão disponíveis no mercado. É uma indústria que, em toda a sua cadeia, em cada elo, então, fornecedor de adesivo, fornecedor de tinta ou de matéria-prima, toda a cadeia é envolvida e tem que cumprir os requisitos de segurança de alimentos. Então, esse é um tema que realmente já é incorporado pela nossa indústria e, enquanto a isso, o consumidor pode ficar tranquilo. Legal. Indo aqui para o nosso último bloco, então, já as considerações finais. Narita, o pessoal está perguntando se essa questão de toda essa mudança, isso vai impactar no design? O design continua sendo um diferencial? O que você acha? Não, então, é claro que vai, né? Principalmente quando entra o e-commerce, a disponibilidade da embalagem em termos assim de contato com o consumidor, ele aumenta, né? Porque antes ele só ficava na gôndola. Agora ele percorre todo esse caminho até chegar na casa do consumidor. E existe uma oportunidade muito grande, né, de utilizar a embalagem secundária nesse momento, que ela pode ser ou um revisteiro, um brinquedo, né? O mesmo processo de unwrapping, prazeroso processo de unwrapping, pode ser também um outro meio da empresa se conectar com o consumidor e falar com ele, né? Você abre a caixa secundária e tem toda a informação lá. Então, realmente, existe uma possibilidade muito grande e é bem importante frisar também que antes a embalagem era conhecida como vendedor silencioso, né? Eu não acho, né? Realmente, a embalagem hoje, ela pode gritar e ela tem que gritar, ela tem que cantar. E a embalagem tem que ser a Anitta agora. Gostei aí do trocadilho. Adão, então a gente vai para o último, as considerações finais de vocês. Eu queria entender, Adão, o que a gente tira, né, dessa pandemia? Quais as lições que a gente tira disso? E o que vocês já ressaltaram muitas coisas, mas o que vocês acham que fica para a embalagem? O que é definitivo aí para a embalagem com essa mudança que chacoalha todo mundo? Bom, eu acho que lições, falando primeiro sobre as lições que nós tiramos, eu consigo separar em 3 grandes grupos. Primeiro, as relações, né? As relações elas mudaram nesse momento, pelo menos a maneira como nós nos relacionamos, elas mudaram. Eu sempre tenho que ressaltar o trabalho, às vezes anônimo, de milhares e milhões de pessoas que estão cuidando para que os produtos cheguem hoje para todos nós. Muitos estão em home office, mas muitos simplesmente perderam seus empregos. Então, eu queria aproveitar o momento para agradecer a todos os trabalhadores anônimos aí.
Depois eu penso que tem uma coisa holística que nós temos que pensar, né, para nós mesmos, né, introspectivamente, o que mudou para nós, que para mim mudaram uma série de coisas. E depois nós temos que pensar no nosso negócio, né? Como que os negócios sairão pós-crise, né? Aí eu não estou falando só em embalagem, porque a Lu falou há pouco, e eu concordo plenamente com ela, a indústria de embalagem, todas as indústrias fornecedoras para embalagem, hoje eles têm padrões, nós temos padrões de excelência para fornecimento. E isso vai só se perenizar, e como eu disse no início, com agregados, com vários novos procedimentos que nós incorporamos agora. Porém, nós temos que considerar que as empresas que têm que sobreviver, e para elas sobreviver, elas vão ter que cuidar do caixa, que é fundamental. Vamos ter que nos transformar rapidamente. Nós todos falamos aí em novas modalidades de embalagem, seja multipack, seja monodose, sejam embalagens mais acessíveis, embalagens que permitam que nós possamos higienizar mais rapidamente. Temos que começar a pensar além da crise. A crise vai demorar 30 dias, vai demorar 60 dias, vai demorar 90 dias, mas nós vamos sair da crise. Como nós vamos sair dessa crise, né? Nós temos que estar abertos a novos negócios. O que é que pode surgir de oportunidades que nós possamos agregar no nosso negócio? Eu não vou falar em fabricar máscara, porque não é o nosso negócio fabricar máscara. Mas teve empresas que rapidamente se adequaram e começaram a produzir álcool gel, que não tinha álcool gel, só para dar um exemplo. E também o modelo operacional. Como que vai ser o nosso novo modelo operacional daqui para frente? Como é que nossas plantas vão lidar com essas novas necessidades, principalmente voltadas a essas características que eu falei há pouco, e também a esse novo consumidor que, com certeza, economicamente não terá uma viabilidade de consumo como ele tinha anteriormente. Então, a minha mensagem certamente é uma readequação, né? A esses três grupos, as relações, uma coisa mais holística e a olhar melhor para cada um dos nossos negócios. Legal. Kleber, suas considerações finais? Bom, eu acho que esse novo, que não é um futuro, a gente já está vivenciando isso agora, do hábito de consumo, forma de consumir, as relações e como a embalagem, nós indústrias vamos responder, vai ficar um grande legado para nós de como ser ágil, de como conseguir entender qual a gramatura certa para cada tipo de lar. O Brasil tem a miscigenação aqui, ela é perene em todos os aspectos. Então a gente tem lar com uma pessoa, 2, 3, 5, 10 pessoas convivendo. E como nós vamos conseguir atender esses lares que vão comprar através de um e-commerce, complementando um pouco do tema atacarejo, de um e-atacarejo, que a gente já está vendo isso acontecer, né? Isso é presente, e como as nossas embalagens primárias, secundárias vão responder com relação a isso, né? Mas o principal legado que eu considero é uma reflexão que a gente faça, né? A gente sempre tive aquela sensação que nós moldamos as nossas vidas de acordo com os negócios e com os nossos objetivos. E agora a gente vê um processo no qual a gente tem que ter os nossos objetivos e os nossos negócios para que a gente consiga viver. Esse é o grande legado de relacionamento e de como as pessoas vão entender embalagem, produto, de como a marca está bem engajada e conseguir se comunicar dessa forma. Legal. César? Bom, acho que o que veio para ficar eu já falei. Acho que a higiene e a segurança vão estar, é algo que vem para ficar, tá? Não é uma coisa que vai sair essa crise e isso as pessoas vão esquecer, o que é muito bom. E a mensagem final que eu queria deixar é: não parem de reciclar. Isso não, o momento que nós vivemos de pandemia não é desculpa para a gente voltar atrás em uma série de outros hábitos bons que a gente já adquiriu. Quem não recicla, passe a fazê-lo, vá atrás. A gente tem que ter um papel ativo enquanto cidadão. E bora, é isso aí. Tá bom, obrigada, Vivian. Bom, o Adão já falou, né, um pouquinho sobre isso, mas eu acho que para mim o mais gritante de tudo é o quanto a gente percebeu que cada vez mais a gente tem que ser ágil e adaptável, né, às situações de uma forma muito rápida.
a forma de interagir com as pessoas, né? Então, ficou muito claro que a gente não precisa de presença física para ter produtividade, isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? O webinar, o trabalho de casa, o estudo à distância, o e-commerce, a embalagem conectada, né? Eu acho que tudo isso reforça muito essa questão da digitalização, que é uma coisa que eu sempre fui apaixonada e agora fiquei ainda mais. E essa questão de, falando mais especificamente da embalagem, de você poder colocar um código único e ter acesso a um mundo novo, é uma realidade já, né? A gente está fazendo no mundo inteiro isso já, a gente já tem a tecnologia, então é uma coisa que eu acho que mostrou que veio para ficar, né? Ainda mais. Outra coisa que eu acho que é importante colocar aqui, que a gente falou durante a conversa, é a questão do equilíbrio que o consumidor vem buscando entre o que é bom para ele, que é um produto saudável, e o que é bom para o planeta, que é um produto sustentável, né? Então, se a gente consegue entregar uma solução, que é o nosso desafio da indústria, que atenda essas duas necessidades, né? Um produto que atenda a saudabilidade, uma embalagem que entregue uma proposta sustentável, é a solução ideal que o consumidor vem buscando cada vez mais, né? Um outro ponto que a gente aprendeu muito nesse momento agora, que eu acho interessante colocar, é a comunicação. Quando a gente tem uma crise, né, uma dificuldade, a primeira coisa que a gente pensa é vamos parar de comunicar, né? É muito perigoso comunicar agora. E a gente aprendeu por pesquisa, entendendo e indo atrás agora, que o consumidor quer ouvir, né? Ele quer que a gente conte para ele tudo que a empresa está fazendo nesse momento de dificuldade, porque ele sabe que as empresas estão correndo atrás, mas então me conta o que você está fazendo, o que você pode fazer para me ajudar nesse momento, né? Então, não é explorar comercialmente esse momento para vender alguma coisa, mas assim, dividir de uma forma transparente com o consumidor as dificuldades e o que a empresa está fazendo nesse sentido, né? Eu acho que é muito importante agora a marca se colocar e ser transparente nesse sentido. E um último ponto para encerrar, que não tem a ver com embalagem, mas é uma coisa que eu estou sentindo muito no dia a dia, e eu acho que é legal a gente pensar nisso, até como um fator positivo de toda essa crise, essa desgraça, né? Mas que é como as pessoas elas estão aprendendo a ter um olhar mais humano e empático, né? Quando a gente começa uma conference call, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz é perguntar para a pessoa que está do outro lado, você está bem, né? A gente não fazia isso antes, né? Porque a gente enxerga agora que atrás de um profissional tem uma pessoa, tem uma família, sua família está bem, né? E isso só pode trazer coisas boas, eu acho que para todo mundo, para a gente como pessoa, para a gente como profissional, para a indústria, para a gente ter um olhar novo de como se comunicar com o consumidor. Então, eu acho que isso é importante a gente ressaltar também como um aprendizado. Pois é, né? Quem já se comunicava bem com o consumidor teve grandes ganhos aí nessa pandemia, né? Narita, suas considerações? Bom, olha, eu queria deixar 2 pontos assim, né? Que eu acho que nós estamos saindo muito sensíveis, né, e carentes dessa crise, né? E eu acho que a empresa que der colo e ouvir o consumidor, realmente ela vai ganhar muito, muito ponto, né? E uma coisa assim, uma consideração que, como que eu estou saindo dessa crise, uma consideração pessoal também, é que estou mais com uma consciência muito maior em termos assim da minha saúde física e mental. Eu acho que todos estão saindo dessa crise dessa maneira também. Todos vão questionar também bastante o tempo gasto, quem vai ficar trabalhando em home office vai ficar questionar muito o tempo que se é gasto no trânsito, tudo que vai se dedicar em termos para a família, em termos de bem-estar pessoal. E eu acho que vai ter uma procura muito grande pela busca da leveza do ser. Que legal. Luciana? Ana, para comentar aqui, fazer meus comentários finais, eu queria então só pedir a liberdade de compartilhar um QR Code com todos, que é referente a uma pesquisa que a ABRE está fazendo para apoiar as micro e pequenas empresas no acesso e no contato com a indústria de embalagens. Isso porque a gente percebe que o empreendedorismo ele vem entregando um papel-chave, tanto social como econômico no nosso país, né, gerando oportunidades de negócio, oportunidades de renda para várias empresas, em ocasiões muito locais e muito pontuais, né, atendendo aquelas demandas. Então, a gente quer poder apoiar esse movimento. Mas, além disso, eu gostaria de colocar
eu concordo bastante com a Vivian, com todas as colocações que foram feitas, referente a esse olhar humano, mais humanizado. Então, como mensagem final, eu coloco que a gente percebeu, sim, como a indústria buscou se conectar mais com as pessoas, né, tanto com os seus colaboradores, né, trabalhando em requisitos de segurança da melhor forma possível para garantir que eles pudessem continuar operando, principalmente porque nós estamos falando de uma indústria considerada essencial para o abastecimento da sociedade, a de alimentos e a de embalagens. Então, esse cuidado com o colaborador, tanto o cuidado com a sociedade, então a gente viu muito movimento de ajuda, de doação, de transformação da sua linha de produção num tempo recorde para atender aquilo que era fundamental nesse momento, e principalmente nessa conexão com as pessoas, né? Como as pessoas estão, como que a gente pode ajudá-las. Então, eu acho que eu concordo que essa percepção, esse valor humano, ele se fortalece e ele é fundamental, sim. E como desafio para a nossa indústria, eu coloco também um aprendizado desse momento de pandemia, como é importante nós estarmos preparados para algo completamente novo e inesperado, né? Ter essa flexibilidade, essa agilidade de atuação, o que é desafiador para uma indústria, porque uma indústria opera com capital investido, com equipamento, com processos já pré-estabelecidos, e num cenário como esse de Covid, nós tivemos que rever tudo aquilo que a indústria faz. Então, é um desafio como visão de futuro para a nossa indústria, entender como que a gente opera, atendendo sempre ao presente, mas tendo a flexibilidade e a possibilidade de se adequar a novos desafios que chegam a todos os momentos. Que legal, Luciana. Eu assisti uma live ontem que o executivo falava assim, que ele já teve mercados onde as pessoas travavam. E o brasileiro já tem esse jeitinho natural, né? A gente já passa por muitas crises ao longo da nossa vida. Então, para a gente se reinventar é muito mais fácil do que um alemão, por exemplo, que é mais ligado a processos, né? Então, a gente tem saído, de uma certa forma, com ideias muito legais aí da pandemia, né? E coisas muito boas. Ana, suas considerações finais? A gente está com 1000 pessoas online, gente. Muito obrigada pela confiança de vocês aí no nosso trabalho. Até o finalzinho, 1000 pessoas. Obrigada. Bom, o que eu gostaria de ressaltar nesse momento é que essa crise trouxe para a gente uma riqueza de novas experiências e de desafios, e que isso tudo, para a gente, como ser humano, está sendo muito enriquecedor. Então, coisas como... E são experiências palpáveis. Por exemplo, todos sabiam que você ir sozinho de carro ao trabalho, você está contribuindo com a poluição do meio ambiente. Mas agora a gente vê a cidade sem poluição, as pessoas não estão indo trabalhar nos escritórios, estão ficando em casa, e a gente vê isso nítido. A gente vê os passarinhos nas cidades grandes voltando, os animais. Então, isso tudo trouxe uma experiência palpável para a gente. E, da mesma forma, novas experiências de consumo, novas experiências do dia a dia, isso tudo, aí eu concordo com a Narita, isso é uma grande oportunidade para a gente inovar e para a gente trazer novos produtos, novas embalagens para o consumidor. O importante agora é a gente estar aberto para ouvir o que mudou para o consumidor e o que ele espera agora, saindo dessa crise, o que cada consumidor espera de um produto, de uma embalagem, e aí a gente vai se organizar para atender essas necessidades dos consumidores. Legal. Então, acabamos a nossa live. Eu queria agradecer muito a todos os palestrantes, todos que ficaram aqui. Estava dando uma olhadinha no chat, o pessoal está gostou muito também. A live fica gravada no YouTube, Food Connection. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve lá, Food Connection. Todo dia, às 4 da tarde, a gente solta entrevistas. E toda semana, webinar para vocês. Muito obrigada a todos que participaram. Narita, pela ótima condução. Luciana, eu que agradeço. Kleber, Adão, pelos ótimos insights. César, muito obrigada pela rapidez aí nas respostas. Vivian, Ana, muito obrigada a todos. Até o próximo webinar, gente. Obrigado, pessoal. Saúde. Valeu.